Olá, pessoal, bom dia, boa noite, quer dizer. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho. Nós estamos fazendo hoje mais uma live que a gente repete toda quinta-feira. As nossas lives geralmente são as lives do curso de gestantes, mas hoje nós vamos fazer uma live diferente e nós vamos falar sobre terapia hormonal. E para falar sobre esse assunto, nós estamos convidando o Dr. Luiz Carlos Calmon, que já vai entrar conosco aqui. Hoje o assunto é terapia hormonal e estamos esperando vocês participarem ativamente dentro da lista. Olá, Dr. Luiz Carlos, Opa! boa noite. E Seja aí? bem-vindo. Como vai? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava Tudo bem, tudo apresentando direitinho. aqui, eu Você estava está em apresentando a Campinas, né, nossa Ayrton? live. Desculpa. Ah, você está em Campinas. Você é de Isso, Campinas, não é? isso. Tá. E o senhor está onde? Porque o senhor vive em Brasília, São Olha, Paulo, Salvador. Não, não, essa semana eu não viajei e eu tenho um refúgiozinho no litoral da Bahia, onde eu estou aqui agora, e por isso eu escolhi essa semana para fazer 3 lives seguidas. Uma ontem, a sua hoje e amanhã uma com a Elmeco. Inclusive, se você quiser assistir, vai ser interessante. Vai ser mais cedo, às 19 horas, onde eu e o farmacêutico da nossa farmácia Elmeco iremos trocar ideias e conversar. Vai ser uma live interessante. Ah, É. muito legal. Vou participar Bom, sim, assim como vou participar do Encontro Nacional que vem aí em o maio, né? Enati em maio, vai ser bem. Você já participou de algum? Nunca. Eu fiz o É, curso ano passado e o Enati do ano passado foi cancelado teve que por conta da cancelar. pandemia. Exatamente. Mas é bem interessante porque reúne as pessoas experientes com os mais novos. E é um congresso em que ninguém briga nem discorda de ninguém, como os congressos habitualmente são, né? Entendi. Até para quem me segue, que está ali conhecendo agora, então eu queria apresentar isso. Ele é médico e eu não sei se alguém já ouviu falar disso. Ele é antroposófico, é até difícil de falar, que é uma medicina, me corrija se eu estiver errado, Ayrton, que é onde ele, através de elementos da natureza, é mais ou menos isso, ele faz aí os seus tratamentos. Não deve ser confundido com homeopatia, não é isso? É coisa diferente. E Isso. ele também é um naturalista em termos de obstetrícia, de parto humanizado, não é isso, Ayrton? E Ó, usa é os isso implantes mesmo. Elmeco também. É isso Então é uma mesmo, é isso mesmo. autoridade aí em vários aspectos. Muito obrigado. Isso foi um caminhar na medicina, né, em busca É, de um aprimoramento para cuidar do ser humano. Eu encontrei a isso. medicina antroposófica nesse caminho e foi por conta da medicina antroposófica que eu mudei a minha prática de ginecologia e obstetrícia para uma prática mais humanizada e mais voltada ao atendimento do parto natural. Foi mais ou menos esse o caminho das coisas, Aham. né? E a medicina Nós antroposófica foi um temos. divisor de águas. Que bom. E a gente tem também, Ayrton, que tentar humanizar cada vez mais o relacionamento de nós médicos com nossos pacientes, né? Ter mais atenção, Com olhar mais certeza. nos olhos, ouvir mais do que prescrever. E às vezes em ouvir você já tem um diagnóstico, você já conhece o perfil, já sabe se ele está com a doença ou ele é um doente, vamos dizer assim, né? Então, existem doenças, existem doentes. Então, Isso. é muito importante a gente ouvir, deixar para olhar exame depois da nossa conversa. Eu sempre faço isso. Se você pegar logo aquela sacola de exames que alguns levam para a gente, você não dá nem para olhar para o paciente, você tem que olhar muita coisa. Então, é melhor você prestar atenção primeiro a ele, extrair da conversa o seu diagnóstico, depois você vai confirmar ou não com os resultados de exame, que são apenas complementares, né? Não é isso? É isso mesmo. E eu, por conta desse tipo de postura que o senhor está falando, eu hoje me afeiçoo muito nos ramos da medicina, né? A medicina baseada em empatia e a slow Isso. medicine, que é uma medicina com calma para você poder sentir o paciente, entender a Claro, necessidade dele e oferecer uma terapêutica que seja condizente com aquela pessoa. E não uma terapêutica que exatamente. nós aprendemos na faculdade, que é o que usa para determinada doença, ignorando que no meio do caminho existe um indivíduo, né? Muitas vezes a gente Exatamente. vê acontecer, né? É. Mas E é isso aí. tratar não só a doença do paciente, mas o paciente que está com a doença como um todo, né? É o que você faz também.
Isso é bem Eu também interessante. quero aproveitar a oportunidade e apresentar o senhor, porque eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu conheci o senhor em 1993, num Nossa, não. congresso de endometriose que o noventa e professor Elcimar, três 93, o professor Nossa. Elcimar Coutinho fez um encontro sobre endometriose no CEPAR, em 93. Eu acho que foi um encontro internacional. E eu tive nesse encontro e eu me lembro do senhor lá. E, para minha surpresa, 20 anos depois, eu fui fazer o curso da Elmeco de implantes hormonais e via, e o senhor foi nosso professor no curso, e eu fiquei muito contente de ver o senhor lá e de atestar a sua excelência no assunto de hormonioterapia, que o senhor já vinha desde aquela época, né? Uai, saiu do ar aqui. Espera aí que vamos convidar de novo o doutor Luiz. Eu acho que a internet dele lá no litoral talvez esteja é, com baixo sinal. Mas ele é nosso entrevistado de hoje e vai nos falar bastante Não, sobre. Chegou? chegou, Consegui. chegou. Tá bom. Consegui. Acho que o sinal, Entrou às uma vezes. ligação. Não, mas entrou uma ligação e aí não sei o que aconteceu. Ah, então tá bom, tá bom. Então, eu estava falando para o senhor que eu conheci o senhor em 93, se não me engano, teve um evento, um simpósio internacional no CEPAR, Ah, sobre teve, é. endometriose. Sim, teve, é. Ah, E rapaz, tenha tempo isso, hein? eu era residente, e o senhor já era Quase, professor. quase 20 anos. É, em 18 1993, anos. quase 30 anos. Nossa, rapaz. Eu Então, eu já tinha 9 acompanho. anos de formado. Eu vou Eu fazer acompanho o senhor 40. desde essa época e foi muito gratificante assistir sua aula no ano passado no curso da Elmeco que eu fiz e ver que o senhor caminhou esses 30 anos junto com o doutor Elcimar Coutinho, trabalhando com hormonioterapia, o que faz do senhor hoje uma sumidade no assunto. E é por isso que eu lhe É, convidei para falar sobre isso para a gente obrigado. aqui. Né? Porque, Mas eu dizia, afinal, a terapia hormonal é um tema que ainda causa é, muitos frissons, né? Quem menos é, entende é quem mais tem medo, né? Quanto mais a claro, pessoa começa a exatamente. entender, mais ela começa a esclarecer que a hormonioterapia é uma terapia muito mais natural do que esses tarjas pretas que a gente vê sendo prescrito indiscriminadamente Exatamente. por aí, né? Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que a gente precisa enaltecer toda essa questão da hormonioterapia e de onde ela é eficaz e para quem ela serve, para trazer essa informação para as pessoas que ainda têm um julgamento ainda antigo, né? E essa seria a minha primeira pergunta para o senhor. Sim. O senhor pode contar um pouquinho do que foi a história da hormonioterapia? Naquela época, em 93, logo um pouco depois, foi publicado um trabalho que falava que a hormonioterapia dava infarto nas mulheres, e esse O trabalho trabalho. ele fervilhou durante muitos anos, né? Hoje a gente já Mas tem conceitos mais esclarecidos, né? Você pode contar um é, pouquinho para a gente? sim, sim, foi o WHI, mas foi um trabalho muito mal feito, onde se usou a mesma dose de hormônio em pacientes com perfis diferentes, e a gente não faz isso em consultório. Para cada paciente você terá uma dose ou uma combinação de hormônios, né? É muito individual e eles não individualizaram os pacientes. Então, para todo mundo foi receita de bolo, então isso já dá errado de cara, não é? E um tempo depois isso foi justamente esclarecido, mas causou um impacto negativo nas terapias hormonais muito grande. E nós temos que lembrar que é muito mais saudável você fazer um equilíbrio metabólico com hormônios que fazem parte da vida de uma pessoa do que prescrever antidepressivos e medicações para dormir, como a gente vê aí largamente sendo feito sem nenhuma preocupação, não é? Então você robotiza o paciente, ele fica bem porque ele não sente emoção nenhuma, enquanto que a terapia hormonal mantém o paciente vivo, não é? Com energia, com emoção, com choro, com riso. Não é um robô que a gente está ali em nossa frente, nós temos um ser humano. Então, a gente tem que olhar que
a menininha com linhas retas, ela é transformada em uma mulher com curvas, com capacidade de procriação. Quem faz isso? São os hormônios, não é verdade? Não só os hormônios que a gente apelidou de sexuais, que vêm dos ovários, como vêm dos testículos no homem, como os hormônios tiroidianos, como o cortisol da suprarrenal, da adrenal, como o hormônio D, o que é o que a gente chama de vitamina D. Quer dizer, esse conjunto de hormônios, ele funciona como eles promovem a orquestração do nosso corpo em termos de hormônio. E eles estão sintonizados. Tireoide está sintonizada com o ovário, com o testículo, estão interligados, não é? Então, isso não pode fazer mal. Agora, como qualquer tratamento, depende de dose, depende de você escolher o paciente adequado para aquilo que você vai usar. Então, nesse aspecto, pode fazer mal, mas aí qualquer tratamento poderia fazer mal também, não é verdade? Então, o Dr. Elcimar foi muito Isso mesmo. combatido. E se não fosse ele, a pessoa que ele foi, ele tinha desistido há muito tempo. Porque ele começou isso, Ayrton, esses implantes, eu vou até mostrar aqui, se você me permite, são esses tubinhos de silicone, para quem nunca viu, só ouviu falar, e ele leva o apelido de chip, mas isso aqui não é chip, é um tubo de silicone que vazio não funciona. Esse branquinho aqui é um hormônio dentro do tubo que seria transparente. Esse tubo foi desenvolvido há mais de 50 anos por Dr. Elcimar. O primeiro implante lançado no mercado foi um anticoncepcional, que ainda existe até hoje, nós produzimos, que é o acetato de normegestrol. Entre 1968 e 69, ele foi lançado no mercado, exclusivo de nós, né, do nosso grupo. Hoje já divulgamos e comercializamos para muitos médicos. Depois veio a gestrinona em 1974. Esse ano fará, em 2021, 47 anos de sucesso, eu diria de sucesso, mesmo muito combatida por órgãos grandes da medicina que deveriam prestigiar e nunca prestigiaram, infelizmente. Mas o Dr. Elcimar sempre foi muito forte, encarou todos eles com muita coragem e por isso estamos aí com essa pérola hormonal que é a gestrinona, desenhada por Dr. Elcimar, produzida inicialmente pelo laboratório que ele concedeu a molécula, o desenho, que foi o Roussel, laboratório francês, depois foi comprado e acabou a gestrinona, para a felicidade do Dr. Elcimar, porque só ele ficou com a gestrinona dentro dos tubinhos que ele desenvolveu. E uma coisa importante, computador no Brasil só chegou em 1972. Isso aí foi desenvolvido antes de 1970, a ideia dos tubos e de botão. Como é que ele conseguiu fazer isso numa época que nem computador tinha? Até para analisar a liberação disso dentro dos tubos. Mas foi uma coisa tão perfeita que até hoje nunca precisou modificar isso. O design é igual, o tamanho é igual, o silicone é o mesmo. Isso é impressionante, entendeu? Então, ele nos deixou agora o ano passado, infelizmente, por Covid, mas deixou um legado que, inclusive, na live de amanhã nós vamos falar sobre o legado deixado do Dr. Elcimar, eu e o farmacêutico Wilson Sabac Delmeco, excelente profissional na área de farmácia, e hoje nós comercializamos e temos, graças aos cursos semelhantes ao que você fez conosco, nós temos 1.000 e tantos médicos compradores de nossos implantes. Isso ajudou a sedimentar. Que antigamente, quando a gente ia para um congresso desses aí, e muitos em São Paulo, inclusive, nós apanhávamos da plateia com professores arcaicos, desatualizados, que falavam sem nem conhecimento do que estavam falando, entendeu? E hoje, quando nós vamos, já o pessoal se cala mais, porque muita gente da plateia é cliente nosso e usuário dos implantes. Então, isso ajudou demais. Foi uma ideia maravilhosa que tivemos de fazer esses cursos e dividir o sucesso com vocês. Isso mesmo. Muito legal. E a gente é muito grato por vocês terem aberto, né, a Elmeco, uma hora ela se tornou uma entidade aberta para toda a sociedade médica. Exatamente. Então, isso foi um passo também muito legal. Coisa já prevista, né? Porque o volume de médicos que procuravam, de pacientes que queriam, era muito grande. Então, não podia ir o Dr. Elcimar só dar conta disso. Então, tinha que ampliar, estender o leque para os colegas, né? E alguns vão trabalhar certo, outros não vão, infelizmente, mas aí cada um vai arcar com suas responsabilidades, que a gente não pode proibir a venda a médico, que é uma farmácia de manipulação,
Então, cada um vai tomar a direção que quiser. Infelizmente, alguns utilizam apelidos que não são verdadeiros, no caso da gestinona de chip da beleza, isso chega a queimar um pouco a imagem do produto, ao invés de queimar o próprio colega, né? E isso foi uma coisa que, Exatamente. por muito tempo, a gente combateu e tentou definir exatamente o que é a gestinona, gente. É uma droga para indicações médicas, né? Bloquear ciclo menstrual em doenças como endometriose, situações como TPM, cólicas menstruais. A gestinona foi idealizada para isso. Agora, por ser um androgênio, um parente da testosterona, a mulher de bons hábitos alimentares, faz atividade física, pode ter um adicional de benefícios sobre sua massa muscular ou alguma queima de pequena gordura, tipo celulite. Um sobrepeso não vai resolver com gestinona. Aliás, eu nem indico gestinona para um sobrepeso importante, que eu acho que pode até atrapalhar. Mas a mulher de bons hábitos e que tem a indicação médica, eu acho que tem que ter para você prescrever, que muitas vezes em busca do apelido chip da beleza, e eu explico, não é verdadeiro, e várias vezes eu recuso a colocação de uma paciente que me procurou visando apenas estética. A gente não pode trabalhar assim, não é? Com Então, certeza. temos que ter essa enorme responsabilidade. Eu sei que você é um dos que tem. Eu já dei uma olhada assim em você pelas redes sociais. Você é uma pessoa muito responsável. Ainda bem que temos muitos médicos como você. Muito obrigado. É, eu tenho uma lista de perguntas aqui para o senhor. Uma Vamos delas é lá. quais são os hormônios que a gente usaria, mas antes, para botar o pessoal numa linha de raciocínio, fala para a gente em que situações a terapia hormonal poderia ajudar a mulher? Né? Quais as boas indicações ou as mais frequentes indicações da terapia hormonal, Bom, seja ela com a gestrinona ou com os outros hormônios que a gente tem pronto. disponível no mercado para usar? Depois a gente entra no assunto dos hormônios por hormônios. Isso. Bom, então, indicações. Bom, a indicação mais frequente nossa no momento tem sido o bloqueio do ciclo menstrual. Qual a indicação de fazer isso? Contracepção é uma delas, muitas vezes é a contracepção mesmo, e nós temos alguns anticoncepcionais. Controle de doenças, de patologias como miomas uterinos, endometriose, que quando você bloqueia a ovulação, portanto o ciclo menstrual e as menstruações, você não cura, mas você controla, evita a possibilidade de crescimento de um mioma, da propagação de uma endometriose. Né? Hoje em dia, nós tiramos pacientes que vieram de um tratamento psiquiátrico, como um quadro de depressão, e na verdade era uma TPM, uma tensão pré-menstrual. Então, o bloqueio do ciclo menstrual estabiliza o emocional de uma paciente dessa. Mesmo no caso de ela ser uma paciente com a depressão, doença, o bloqueio do ciclo evita as oscilações de humor. Então, ela fica menos depressiva com o tratamento que ela já vinha fazendo com um profissional. Né? As próprias anemias ferritinas muito baixas, você bloqueia os sangramentos abundantes menstruais, você melhora a qualidade de vida da paciente. Então, essa é uma indicação. A outra é as terapias de reposição para deficiências de hormônios. Isso não se aplica só a mulheres climatéricas ou menopausadas, porque nós temos mulheres ainda em fase reprodutiva e é muito comum ter um bloqueio na produção de testosterona por uso de diversas medicações, geralmente antidepressivos, bloqueiam. O tabagismo é muito ruim para os ovários, como é para os testículos. Hoje é muito comum usar medicações para dormir, para déficit de atenção, medicações para estômago, os omeprazóis. Os tratamentos de colesterol são péssimos para as terapias hormonais. E com relação a isso, Ayrton, eu tenho que fazer uma pausa para falar sobre colesterol rapidamente. Colesterol, gente, para a medicina americana, não é mais motivo de preocupação como é para a medicina brasileira. Colesterol é um nutriente extremamente importante, produzido pelo nosso corpo através do nosso fígado. E ele é a matéria-prima para a produção de diversos hormônios. O nosso cérebro, Ayrton, abriga 1/4 do colesterol que o nosso corpo produz, 1/4. Então, tem que ser um nutriente muito importante. Pouco vem de alimento, a maior parte é do corpo mesmo. E por isso que tem paciente que a gente olha um colesterol um pouco acima da média de laboratório, que para mim não é válida,
E ela diz, doutor, olha, minha família toda é assim. Eu sempre tive esse colesterol. Quer dizer, isso é o colesterol dela, necessário para ela. O que não pode é ter vamos chamar, gordura em alta concentração numa paciente obesa, sedentária, tabagista, com a doença cardiovascular grave. Aí você junta muita coisa ruim. Mas um colesterol acima da média, isoladamente, você entra numa UTI de cardiologia, Ayrton, todos os pacientes ali, pode olhar, estão tomando remédio para colesterol, para tirar o risco do que levou eles para a UTI. Alguns morrem com colesterol baixo usando medicação. Então, isso é um alerta, porque está tendo um uso abusivo de tratamento de colesterol. Tem médico querendo colesterol abaixo de 100. Isso é inconcebível. Eu atendo homens, aí aprendi a atender com o Dr. Simar homens trazidos pelas mulheres que eu trato e acompanho, e muitos que têm deficiência de testosterona estão usando remédio para colesterol. Porque você bloqueia a produção hormonal sua e você passa a ter que usar, entendeu? E eu explico tudo isso para esses pacientes. Então, Claro. nós temos dois grandes grupos. Bloqueio do ciclo menstrual é um tipo de tratamento, aí entra a contracepção, tudo que eu já falei, e terapias de hormonais de climatério, que é o mais comum das mulheres menopausadas ou perto disso, e em jovens, aí a gente usa muito o estradiol, a testosterona, muitas vezes a progesterona. São esses dois grandes grupos, nossos alvos em terapias hormonais de reposição. Eu queria fazer uma pergunta especificamente com relação a libido. A libido e a Excelente pergunta. esterilidade. Quando um casal tem algum problema de esterilidade, a terapia hormonal também tem seu lugar? E a libido? E a questão da libido masculina e feminina também pode ser abordada com terapia hormonal? Claro. Agora, vou começar pela libido. Depois eu vou para a infertilidade e tem uns casos interessantes. Primeira coisa que a gente atende muita, principalmente mulheres, achando que a libido está zero. Ainda dizem assim. Aí eu começo a conversar com ela e fazer ela entender o que é libido, para ver se ela está enquadrada realmente numa libido ruim. A enorme maioria, Ayrton, não tem nenhum problema com relação à libido. Ela é mal cobrada pelo seu parceiro e acaba sendo mal interpretada por ela própria. Eu comparo muito com a natureza, porque nós somos animais diferenciados, mas somos. E a natureza previu um comportamento sexual nosso diferente do que é. Sexo foi feito para procriação. A gente usa errado. Isso é invenção da civilização. Em busca de prazer, muito mais do que fazer filho. Os bichos não são assim. E os machos são os caçadores das fêmeas. As fêmeas serão receptivas ou não se elas estiverem, naquele momento, em condições de serem fecundadas e engravidarem. A mulher cobrada, fora do período fértil, ela tem que reagir bem, isso não é obrigação. Só quando ela está no cio dela, que são 3 ou 4 dias no mês. A mulher menopausada, com a vagina ressecada, com hormônios lá embaixo, sem capacidade de fecundação, de engravidar, não seria para lembrar de sexo mais, mas ela é cobrada. A mulher, quando engravida, ela é cobrada até o dia de parir, que ela tem que atender a necessidade do parceiro dela. A fêmea, quando engravida, o macho não encosta mais nela, porque entende que o objetivo já foi feito. E aí nós temos que adaptar o que a natureza quis com o que a civilização diz. E aí tentar fazer reposição hormonal, no caso das mulheres menopausadas, do estrogênio, para deixar ela mais... manter a feminilidade, manter a condição da vagina um pouco melhor para o sexo, mas nunca com uma vagina jovem, de fase reprodutiva, e a testosterona, muito importante, não é só para isso, mas para a qualidade do sono, para a agressividade no bom sentido, a capacidade de enfrentamento e a resposta sexual. E eu digo às mulheres, libido de mulher é você ser receptiva à procura quando nada estiver interferindo no seu dia a dia. Porque mulher é emocional, o homem é mais animal, pelas diferenças de níveis de testosterona de um e de outro. Entendeu? O homem chega a ter 20 vezes mais esse nível de testosterona do que mulheres. Então ele tem vontade o tempo todo. Mulher quase não tem, sinceramente. Quando ela responde bem, é porque o dia dela está bom, o filho não está doente, ela pode estar no período fértil. Entendeu? Então, o cara tem que se virar ali para estimular ela no momento errado que ele quer. Então, libido de mulher é uma coisa, libido de homem é outra. E se a gente abordar dessa forma, e aí eu pergunto, vem cá, querida, de 10 vezes que ele lhe procure,
Em 4 ou 5 você reage bem. Ah, não, doutor, reajo. Mas eu não tenho vontade no começo. Claro que não é para ter. Ela tem que ser procurada, manipulada para sair à vontade. Entendeu? E não é em todos os momentos, não. É diferente dos homens. Com relação à infertilidade, eu tenho 2 casos fantásticos. Um muito emocionante. Um casal, já ele com 50 e poucos anos, ela com 48, climatérica, já com atrasos na menstruação, tinha um filho de 21 anos e, num acidente de carro, eles perderam esse filho. Quando me procuraram, estavam ainda com as cicatrizes do acidente. E como ela estava com queixas de uma mulher climatérica, aquelas ondas de calor, uma espécie de depressão também, porque perdeu o filho, eu disse, olha, difícil eu lhe tratar para lhe dar um filho a essa altura, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar o astral de vocês. Vamos cuidar do seu climatério, e isso vai ser bom para o seu marido também. E aí vamos começar o tratamento e vamos acompanhando. E aí ela colocou os implantezinhos de estradiol e testosterona, foi basicamente isso, eu me lembro bem. E essa paciente sumiu. Uns 3 anos depois, o casal voltou com um nenenzinho de quase 1 ano nos braços. Era o filho dela. Ela engravidou. E eu já vi caso mais recente de uma paciente minha, de 42 anos, menopausa precoce, com todos os sintomas, não tinha filhos essa. E tratei com os implantes com o objetivo de cuidar do climatério dela. E ela engravidou. O ovário voltou a funcionar e ela já tem 2 filhos depois disso. Então, são coisas Olha, assim que você não acredita. Então, eu jamais direi agora que qualquer coisa dessa seja impossível. Entendeu? Então, eu acho que a terapia hormonal com os hormônios apelidados de bioidênticos, especialmente estradiol, testosterona, ao invés de bloquear a função ovariana, pode ajudar aquele ovário que está em declínio. Nesses 2 casos, foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, você voltar, às vezes, até a ciclar, como essas pacientes que engravidaram espontaneamente com tratamento que seria para um climatério. Então, em caso de algumas infertilidades, a terapia hormonal tem muito cabimento, muito espaço. Inclusive, o hormônio tireoidiano hoje é muito importante em pacientes que vão fazer fertilização in vitro, especialmente o T3, que é o hormônio mais ativo mesmo da tireoide, e o hormônio D, que é a vitamina D, também é recomendado, é protocolo de pacientes candidatas a fertilizações, a tratamentos de infertilidade. Porque esses hormônios interagem bem com os hormônios sexuais. Entendeu? Espero que o entendido, pessoal esteja entendido. entendendo a gente aí, né? Sim, o pessoal que quiser mandar pergunta, fique à vontade, viu? Eu acho que eu não vi nenhuma pergunta aqui, muitos comentários de gratidão às suas explanações, professor. Obrigado. Mas eu vou fazer outra pergunta. O senhor já Sim, mostrou aí 2 ou 3 vezes o implante, que é o produto que a Elmeco é. tem e a farmácia mais importante hoje no Brasil produzindo, a única, né? Produzindo implante Nesse que se estilo, aplica e sim. se retira. Exatamente. E aplica e se retira. Isso dá muita segurança. Aí muita gente pergunta, por que vocês não fazem um produto que absorva, que não precise remoção? Porque tem drogas como a gestrinona, por exemplo, que pode ter efeitos colaterais indesejados. E a não remoção, porque o absorvível você não remove, você vai ter que esperar acabar, ele dura 6 meses. Ou uma paciente que subitamente deseja engravidar, então ela vai ter que esperar vencer, porque senão você vai ter que fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do glúten onde ele é aplicado. O nosso, você puxa esse tubinho de silicone, ele sai com o conteúdo todo dentro. E no outro, 2 dias depois, não tem mais nada circulando nessa paciente. Então, você pode colocar, dura 1 ano e pode remover a qualquer momento que você precise. Mas a farmácia Elmeco, que é uma farmácia de manipulação que sempre trabalhou produzindo esse produto exclusivo nosso, há uma condição esse ano de 2021, a gente abriu o leque para outros produtos. Nós vamos fazer isso, nós estamos conversando, eu não vou aqui me adiantar, mas vai ter muita surpresa boa entre 2021 e 2022 com a expansão do laboratório de manipulação, nossa farmácia de manipulação. Certo. Mas sempre Eu, trabalhamos com 5 produtos. Acetato de normegestrol, que foi o mais antigo, implante de 1 ano, contraceptivo. Esse é um anticoncepcional que você não precisa usar, não deve usar em pacientes com patologias como endometriose, apenas como anticoncepcional.
ele permite, vez ou outra, algum sangramento. Ele não é um bloqueador perfeito, mas é um anticoncepcional. O outro é o Nestorone. Esse é pouco conhecido dos médicos que não fizeram curso, mas é uma progesterona fantástica, potente no seu efeito anti-estrogênico e anti-androgênico. É uma droga inofensiva em termos de efeitos colaterais. É o nosso único implante que dura 6 meses. A indicação na fase de pesquisa foi controle de endometriose e miomatose. Eu já tive com esse implantezinho, inofensivo em efeitos colaterais, eu já consegui reduzir volumes uterinos de 1.200 centímetros cúbicos para 180. O caso mais impressionante meu foi numa menina de 20 anos de idade, ainda virgem. O primeiro exame que foi feito foi comigo. Para minha surpresa, um útero imenso. Em 2 anos, o útero dela estava praticamente dentro do normal para o que era. Entendeu? E o Nestorone. Depois vem a gestrinona. A gestrinona é um pouco diferente, embora para as mesmas finalidades, porque ela é um antiestrogênico, como o Nestorone, mas é um androgênio. O Nestorone é um antiandrogênico. Então, quando você tem uma paciente meio, vamos dizer, masculina, androgênica, o Nestorone tem mais espaço. Quando você tem uma paciente atleta que deseja aquele efeito, aquele up do efeito possível anabolizante da gestrinona, é a gestrinona. Então, tem vários perfis. E, finalmente, 2 bioidênticos, extremamente utilizados, um é o estradiol e o outro é a testosterona. Todos os dois com moléculas iguais àquelas que o corpo produz. Então, é necessário que a gente separe estradiol de reposição, que é o 17-beta, é o implante do gel, do etinil estradiol de pílula, que tem efeito trombogênico e eu não uso em mulheres mais velhas. Mas em reposição hormonal, mesmo em paciente que teve uma trombose, eu não contraindico reposição com 17-beta-estradiol, porque inclusive ele é vasodilatador. Ele não é trombogênico, é o contrário. Ele é vasodilatador. Hoje está desenvolvendo uma pílula, Ayrton, sublingual, para você, quando tiver a crise de angina, colocar a pílula de estradiol sob a língua, rapidamente ele é absorvido e você dilata aquela veia, aquela artéria que está contraindo e dando a dor da angina. Isso está ainda em fase de pesquisa, entendeu? A testosterona, extremamente importante para a musculatura e massa óssea. O nosso coração, Ayrton, tem 3 vezes mais concentração de testosterona do que o órgão genital do homem. Veja a importância para o músculo cardíaco de você ter uma boa testosterona. Entendeu? Com certeza. O índice de doença cardiovascular em mulheres quase que se iguala aos homens quando ela entra na menopausa. E em jovens, os homens têm muito mais incidência de doença cardiovascular. Porque na menopausa, com queda hormonal, ela fica mais suscetível a esses problemas. Entendi. Só fazer um comentário, eu não sei se é verdade isso que eu vou falar, mas se não me engano, o Nestorone é uma progesterona desenvolvida pelo Dr. Elcimar, né? É, desenvolvida por ele, exatamente. E ele ainda tem essa patente, mas pelo que eu ouvi falar, vai ter um laboratório internacional que vai produzir. Não tem patente mais não. Todas as patentes caíram já por causa do tempo, né? Tem mais de 20 anos, 30 anos, não tem não. Não tem mas já tem laboratório de olho no Nestorone para produzir isso, né? Olha, eu acho... Você já viu farmácia numa avenida, junto de outras duas? Onde eu moro, tem 3 farmácias, um do lado da outra. Se você não achar o produto em uma, você vai na outra. A mesma coisa são essas farmácias de manipulação. Está crescendo muito, porque a medicina é individualizada. Só tinha espaço para crescer. Isso está incomodando muito a indústria dos remédios tradicionais, né? Que você faz um remédio único, uma dose às vezes única, para milhares de pacientes que são diferentes. Na manipulação, você personaliza para cada caso. Então, é importante ter um concorrente. O doutor Elcimar me dizia, Luiz Carlos, sempre dê um espaço, sempre ensine o que você sabe, como eu lhe ensinei. Você não é meu concorrente, você é meu parceiro. E assim será quem você ensinar. Então, a gente vai aprender com o concorrente, né? Corrigir defeitos se nós tivermos. E ele vai aprender conosco se eles tiverem algum defeito. Então, eu acho que é muito saudável essa briga. E isso é que estimula a gente a ficar de pé e ir para frente. Não baixar a cabeça e achar que é o rei. Não pode ser. Nós reinamos durante muitos anos. Agora, a gestrinona nossa foi inspiração
para outros produtos, outras vias de administração. Hoje você tem ela em gel, transdérmico ou para uso vaginal. Vocês têm os pellets bioabsorvíveis de gestrinona, que eu acho que eu tenho alguma coisa contra pelos riscos da gestrinona em termos de efeitos negativos, você não poder removê-lo. Então, é bom ter isso tudo, porque eu digo às minhas pacientes, eu não sou médico implantologista, eu sou médico. E para muitas eu não receito o implante. Eu prefiro outra via, quando eu vejo que é melhor. Então eu tenho que trabalhar com todas as opções que me dão. Como vocês trabalham, vocês não usam só implante. Vocês usam gel, tem um médico que trabalha com gel, o absorvível e o implante nosso de cigástico, entendeu? Então você tem um arsenal hoje de terapias hormonais muito interessantes, né? Isso que eu ia perguntar ao senhor. Conta para o pessoal que está nos assistindo sobre vias de acesso, né? Vias de administração. Existe aí hormônio comprimido, existe hormônio injeção, existe hormônio gel para passar na pele e existe o implante. Por que existem tantas formas e qual é a segurança em relação ao que o hormônio pode nos trazer? Antiga, né? A via oral é a mais antiga, a começar pela contracepção. A pílula foi lançada em 1960, né? Desses hormônios todos, a pílula como anticoncepcional é o mais antigo. Mas hoje a gente prefere vias periféricas, através de pele ou vagina, porque você pesa menos sobre o fígado, que de qualquer forma vai metabolizar e distribuir aquilo que você está usando. Quando você usa a via oral, você tem todo um trajeto acidentado para aquela droga caminhar e ser absorvida. Então, até ela chegar ao alvo que tem que chegar, a dose sempre é maior. E isso é mais impactante sobre o fígado. Quando você usa via periférica, implante, gel, você tem uma migração, no caso dos implantes, direto do tubo, por permeabilidade, para a corrente sanguínea, sem intermediários. Ele é colocado, Ayrton, na região glútea, nós achamos mais segura, e é uma região mais cheia de gordura. A gordura é muito importante para a absorção do nosso produto. Se você colocar uma paciente muito magra, e hoje tem essa moda fitness aí, a gente encontra dificuldade de achar o lugar ideal para aplicar o implante ali no bumbum dela, mas sempre a gente encontra. Ele não pode ser muito profundo, porque ele espeta o músculo glúteo e a paciente não aguenta. Nem pode encostar muito na pele, porque às vezes, além do incômodo que pode dar, perto da pele não tem uma grande absorção como tem abaixo 4, 5 milímetros da pele, onde tem mais vascularização na gordura. É ali que tem que ser aplicado, entendeu? E aí você faz migrar com o contato da umidade a uma migração do hormônio de dentro do tubo direto para fora, corrente sanguínea, direto. Então você pode, com isso, e o gel da mesma forma, trabalhar com doses baixas. E excelentes resultados, entendeu? Então, por isso, hoje, a via periférica é a mais aceita. Periférica através de pele, periférica através de vagina. A vagina é um meio de absorção fantástico. O Dr. Elcimar foi o precursor disso. Eu não tenho como deixar de falar dele quando falo de hormônio. O Dr. Elcimar inventou a pílula anticoncepcional vaginal. Eu cheguei a usar essa pílula, mas os tabus, a coisa de botar a mão na vagina e tal, fez com que a pílula não ganhasse muito espaço. Mas há muito tempo, se não me engano, foi o laboratório Biolab que comercializou, fez algum sucesso. E hoje existe a possibilidade para quem tem criança pequena, no caso da gestrinona ou da testosterona, de usar o gel transdérmico, de colocar na vagina, porque às vezes o contato de pele com pele faz migrar e absorver na outra pessoa aquilo que você está usando. Então o uso vaginal surgiu também por isso, né? Uma absorção também boa, embora muita gente prefira mesmo usar através de pele, mas na verdade, Ayrton, não é porque eu prefiro o implante, mas o implante ele é mais cômodo. E ele tem uma condição de liberar, independente da disciplina de quem vai usar, não é de ter que lembrar. Então, você tem que passar o gel de estradiol de um lado, testosterona de outro, se tiver gestrona de outro, você não vai misturar tudo num produto só, que não é o mesmo resultado, mas no implante você pode fazer isso. Quando a usuária do implante Elmeco, muitas vezes ela coloca mais de um tubete, né? São alguns tubetes para ter a dose de gestrinona contraceptiva, normalmente. Todas as doses.
único tratamento, que são tubos únicos, é o acetato de normegestrol, um tubo faz a contracepção por 1 ano, e o Nestorone, que um tubo faz o bloqueio do ciclo menstrual por 6 meses. E aí você renova de 6 em 6 meses. Os outros, gestrinona, estradiol e testosterona, todos são colocados tubos em determinadas quantidades que formarão aquela dose para o que você quer. Entendeu? No nosso treinamento lá no curso, a instrutora, a enfermeira que estava nos ajudando, ela falou que, eventualmente, na hora da retirada, um tubinho pode não sair. Pode. Qual é a situação quando isso acontece, doutor Não, Calmon? primeira coisa, eu tenho sempre um tubinho no meu consultório para mostrar, para ela pegar no tubo e ver que é um plástico, né, um silicone. E eu digo a ela isso, olha, querida, a colocação é super simples, a retirada com um bom treinamento também se torna super simples, mas pode ficar algum tubo. Então veja, pegue nele e veja que... Aí eu dou um exemplo interessante. A maioria hoje usa silicone, né? Muitas mulheres usam próteses. Eu digo, você troca a sua prótese todo ano por uma nova? Não, doutor, a minha tem 10 anos. Eu digo, então, você poderia ficar como se fosse uma prótesezinha pequenininha de silicone, muito menor do que a que você usa na mama, anos aí dentro de você. Por que que nós tentamos tirar, de preferência, todos? Porque você vai colocar nova dose com novos tubos. Se você nunca tirar nenhum, pelo menos alguns você tem que saber tirar, você vai ficar quase que com uma prótese de glúteo mal feita, porque não é uma prótese de glúteo, na verdade. Então, você tem que ter espaço para novas colocações. Então, nós colocamos no ano de um lado, no outro ano colocamos do outro e tiramos daquele lado, descansa-se aquele lado, no ano seguinte vai se mudando sempre de lado. Mas fica, mesmo com nossas enfermeiras extremamente experientes, pode ficar. E ela tem que concordar com isso. Quer dizer, doutor, eu não aceitaria ficar com um tubo dentro de mim. Eu digo, então você não pode ser candidato a um implante. Do nosso, pelo menos, não. Entendeu? Eu esclareço isso tudo, Ayrton, porque ela tem o direito de saber o que está sendo feito com ela. Não é verdade? Certo, certo. Muito bom o que o senhor falou, é isso mesmo. Perfeito. Tá bom. E uma pergunta mais assim, vanguardista, né? Quando a gente fala de longevidade, hoje já existe a medicina da longevidade, estamos É, chegando aí a viver 100 anos, né? Nosso corpo não é, foi preparado para isso. A sim. terapia hormonal, qual a relevância dela e qual a importância dela para quem tem para quem busca a longevidade com qualidade de vida, doutor Calmon? Olha, os hormônios, funcionam como uma orquestra. Instrumentos funcionam ao mesmo tempo, se um desafina, a sinfonia fica horrorosa. Os hormônios, eles trabalham afinados uns com os outros, em total equilíbrio. E se você preserva esse equilíbrio, ou tenta fazer isso, você promove um equilíbrio metabólico que permite às pessoas viverem mais, desde que não aconteça um acidente na vida delas, uma doença degenerativa. Mas, de um modo geral, você estabiliza o metabolismo da paciente, dando a esse metabolismo mais resistência e, com isso, longevidade, não é? Então, é nesse sentido que os hormônios ajudam. E a longevidade trabalha muito, a ciência da longevidade, com nutrientes, não é? Inclusive, eles são radicalmente contra remédios para controle de colesterol. Então, eu acho que eu fiz um curso de longevidade, para mim acrescentou muito, e eu filtrei algumas coisas, porque eu não concordo com tudo que eu ouço. Então, eu faço a minha medicina baseada em tudo que eu aprendo e tiro um pouquinho de cada coisa. Então, eu acho que hoje nós vivemos muito. Eu tenho claramente pessoas próximas a mim que viveram muito graças ao equilíbrio hormonal que foi proporcionado a essas pessoas. E isso associado, claro, fundamental à alimentação, fundamental você se movimentar, fundamental você exercitar o cérebro, a leitura, o raciocínio é muito importante. Essa coisa de aposentar, para mim, não funciona jamais. Parar, aposentar é parar. Você não vai parar. Né? Você pode modificar a sua vida. Tem um outro tipo de vida, quando não for mais necessário, é aquela que você tinha. Mas você não pode parar. Entendeu? Então, eu acho que hoje Isso nós mesmo. somos mais longevos, sim. Eu tenho 62 anos, aliás, faço segunda-feira 62 anos,
Mas eu, com a terapia hormonal que eu faço, Ayrton, desde 49 com testosterona, eu acho que eu tenho uns 40 anos. Em alguns momentos o Que corpo bom. diz que a minha vida me lembra que eu tenho 62. Mas eu acho a todo momento que eu tenho 40 anos. Entendeu? E isso é bom, né? Eu acho que você deve ser Com mais ou menos certeza. assim também. Você não aceita a idade que você tem, não é? Quando você se cuida é assim. É verdade. É verdade. Eu sempre acho que o corpo não bate com a mente. É, exatamente. E a mente jovem é bom, né? Você só tem que ter noção que o corpo está envelhecendo de qualquer forma, você não vai ficar achando que é um garotinho. Mas daqui a pouco você fica cheio de lesão aí. Mas a É. cabeça jovem, a memória conservada, isso é muito hormonal, é muito interessante, é muito importante. Doutor Calmon, eu queria fazer algumas perguntas sobre efeito colateral, mas na Sim. verdade vieram duas perguntas aqui que já ajudam esse Ah, assunto. pronto. A primeira pergunta da Rosana, ela pergunta assim: posso fazer reposição? Tive trombose. E a Ana Paula, ela pergunta se há possibilidade de reposição hormonal na menopausa para mulheres que tiveram câncer de mama. Opa, bom, a primeira pergunta da trombose, claro que tem casos e casos, mas eu não digo que é uma contraindicação absoluta você fazer terapia hormonal estrogênica ou com testosterona em quem teve trombose. Pelo motivo até que eu falei antes, né? Estamos falando de estrogênio de molécula semelhante ao do corpo, vamos chamar de natural. Não é o estrogênio sintético etinil estradiol, que esse é trombogênico mesmo, está contraindicado. Porque o estradiol de verdade para reposição, que é o bioidêntico, ele é vasodilatador. Então a gente pode chamar de antitrombogênico nesse sentido. Com relação a cânceres, e de mama é o alvo, o foco, né? E sempre se culpou a terapia, no caso estrogênica, de desenvolver câncer, quando não é verdade, a idade, a genética e outras razões, tabagismo, etc., aumentam o risco da doença. Mas, claro, como o estradiol tem um efeito proliferativo, diante do diagnóstico de câncer, convém se interromper a terapia hormonal temporariamente. E a depender do tipo de câncer de mama, e depende do tipo, depois da paciente tratada e liberada pelo oncologista, nós indicaríamos sim, que é uma paciente que leva até o fim da vida dela o medo da doença, a depressão às vezes que causa, ela vai fazer tratamento com psicólogo e não tenha dúvida que uma terapia, pelo menos com testosterona, dá a ela uma nova vida após essa doença, entendeu? Que é bastante traumática, mas sempre depende da natureza de cada câncer de mama. Tá certo. Olha, tem dois comentários aqui da Estela dizendo que usou Nestorone para tratamento da endometriose, indicado pelo Dr. Elcimar. Duas lesões no intestino sumiram. E Exatamente. Estela deve ser Estela Pascoli, não? exatamente, ela mesma. É uma querida paciente nossa. E o Nestorone, veja só, que eu lhe falei, é tão inofensivo, mas ele é extremamente eficaz em caso de endometriose e miomatose. Ele controla plenamente a doença aonde estiver. Quando eu aprendi sobre endometriose, aí eu estava recém-formado, era uma doença praticamente pélvica. Hoje você encontra endometriose em pulmão, diafragma, vários casos, e um colega nosso de São Paulo operou o primeiro caso dele de endometriose no músculo cardíaco. Então parece que as endometrioses são distintas, porque você não encontra só mais na pelve, não, ela vai para muito mais longe do que aquilo. Então parece que endometriose tem histórias distintas. E por isso você tem que avaliar muito uma paciente com queixa de prostração, astenia, empachamento pós-prandial. Isso pode ser endometriose, porque a endometriose é uma doença muito inflamatória. Você não pode fixar só a cólica menstrual, nada, não é só isso, não. Isso aí é um sinal muito característico, realmente, mas tem outros sinais que parecem não ser endometriose e podem ser. Então, Estela controla a endometriose dela com o implante Nestorone nosso de 6 meses. Teve mais um comentário aqui da Jaqueline, que usou Nestorone com três gestrinonas, e no tratamento, resultado maravilhoso. Hoje, Isso. continua sem dor e usa gel vaginal.
Mas tem duas perguntas de duas pessoas diferentes dizendo exatamente o seguinte: pode fazer reposição tardia? Uma delas tem 69 anos, nunca fiz reposição Excelente hormonal. pergunta. Quero saber se ainda posso fazer. Perfeito. Olha, o ideal é que você comece assim que se instala o seu climatério, sua última menstruação chega. É ali que é o ideal. Você pega a coisa no começo, você estabiliza logo. Mas nunca é tarde para começar. Ayrton, às vezes a gente atende uma senhora de 70 anos, 75, que nos procura, porque as amigas todas usam, e ela nunca usou porque tinha medo. Resolveu experimentar e nos procura. Como é que você vai dizer a uma senhora dessa que não adianta mais fazer nada por ela? É mesmo que dizer morra. Então, qualquer coisa que você faça, no mínimo emocionalmente, se ajuda essa pessoa. Entendeu? Então, eu acho que não há momento para começar. Há uma necessidade. Se uma pessoa nos procura com queixa, aí sim, tem que usar. Mas se não procura com queixa, mas acha que pode ser ajudada de alguma forma, vale a pena tentar. E nessas pessoas que não têm muita queixa, já mais velhas, a gente dá dose mínima, para ela ficar satisfeita, se sentir atendida e perceber que ainda vai viver muito, entendeu? Porque ela quer isso. Eu nunca nego, você não pode negar. Mas a idade ideal de começar, o momento certo, é aquele momento em que se instala um climatério e uma menopausa. Os benefícios serão maiores. Uma paciente aqui fala que fez a reposição 6 meses, alguns exames de sangue alteraram e ela se sente inchada. Isso pode ser efeito do implante? Pode ser efeito da terapia hormonal? Olha, implante, quando você fala implante, você fala de um tubo. Vazio não funciona. Vamos falar de hormônios. Nós temos a gestrinona, Certo. que é o nosso hormônio mais usado, apesar dos negativos. E um dos negativos é a retenção de líquido. Então, ela pode se sentir retida, inchada, o peso na balança sobe, muitas confundem com estar engordando, quando na verdade são retenções de líquido que a gente tira. Ou bebendo mais água, que é um diurético natural, ou usando diuréticos leves, que podem ajudar a tirar essa retenção. A gestinona também tem efeitos negativos sobre pele e cabelo. Pele fica mais oleosa, o cabelo por oleosidade pode cair mais que o normal. São coisas contornáveis, mas que precisam ter a indicação do uso para ter valido a pena. Você usar para fins supérfluos como estética, não vale a pena ela pagar caro, cuidar desses negativos, que vai gastar dinheiro com isso, para nada, porque se ela for daquelas que não vai melhorar nada fisicamente, ela só fez bobagem. E o médico fez pior do que ela, porque receitou. Agora, se ela vem com dor de endometriose, com TPM de brigar com todo mundo, com cólica menstrual de ir para o hospital, ela vai pagar caro, ela vai cuidar da pele e do cabelo que ficaram oleosos, mas ela vai ter um enorme benefício, uma melhora na qualidade de vida. Então, tem que ter indicação médica para qualquer um, na verdade, desses hormônios. Mas deve ter sido gestrinona que ela colocou. Então, é isso que eu estou aprendendo na prática, doutor Luiz. Não basta apenas saber indicar o hormônio, tem que saber contornar os efeitos colaterais que alguns desses Exatamente. hormônios vão fazer. Porque E vai eu ter ou aprendi pouco ou muito muito. disso nas lives da Elmeco. Claro. E Ouvindo as nós temos que lives que a proteger Manuela nosso promovia. produto. Nós temos que defender nosso produto em relação àqueles médicos que não defendem. Eles querem propaganda onde só colocam uma coisa boa, né? O chip da beleza, o chip que emagrece. Isso não é verdade. Isso é um conjunto de atitudes. Isso tem que ter a parceria com a paciente para que ela atinja esse possível objetivo, mas que não é garantido. Entendeu? Bom, aí vem várias perguntas aqui, né? Endometriose profunda, É. qual a forma de tratamento adequado? O meu endométrio está fino, a terapia hormonal resolveria? Sinto muito cansada, sem energia, já tenho 62 anos, vale a pena pensar em hormônio? Acho que quase tudo a gente já falou aqui, né, doutor Luiz? Com relação a essa que tem a minha idade, 62 anos, eu diria assim, eu não digo que eu já tenho, eu digo que eu ainda tenho. Porque eu posso chegar até 80 ou 90, quem sabe? Então, se você se sente cansada ou com algum possível desequilíbrio emocional metabólico, procura um médico que trabalhe com terapias hormonais de forma segura, óbvio, não é qualquer um, para que você investigue isso, porque certamente que você vai ter nos seus últimos, talvez, 30 anos de vida, uma qualidade de vida bem interessante com equilíbrio hormonal. Acho que vale a pena, sim. Legal. Bom, muito bem.
eu acho que eu esgotei minhas perguntas aqui, doutor Calmon. Temos 5 minutos ainda para encerrar a nossa live. Vou pedir para o senhor falar um pouquinho o que o senhor acha que vai ser a tendência no futuro de tantos anticoncepcionais comprimidos de etilenoestradiol que a gente vê por aí, e essas complicações de tromboses. Qual o senhor acha que vai ser a tendência da contracepção para o futuro, para os próximos 20 anos? Na verdade, vai ser muito difícil você tirar a via oral, no caso da contracepção, porque o anticoncepcional é muito barato mesmo, em relação aos métodos outros mais sofisticados, né? Gel, implante, não tenha dúvida que são métodos diferenciados por enquanto. E são produzidos em escala pequena, porque é por farmácia de manipulação, né? Só tem um da Organon, que é o Implanon, que é da indústria farmacêutica grande. E esse, de repente, se torna até mais barato que muitos que estamos falando aqui. Mas é uma indicação puramente contraceptiva mesmo. Mas a pílula, apesar dos riscos que corre, eu acho que também o pessoal pinta a coisa de uma forma muito impactante. Eu comparo o acidente de carro, que mata carro todos os dias, com acidente de avião, que raramente cai um, com 300 pessoas a bordo. Mas quando cai um avião, a notícia é impactante demais. Então, quando uma menina jovem morre por trombose usando pílula, isso é muito impactante. Mas quando você olha a incidência no mundo, pílula é o mais usado no mundo inteiro, pelo preço também, porque você compra sem receita, o que não deveria ser feito, mas é assim. Você, quando tem uma coisa dessa, mas olha, a estatística é mínima. Mas uma notícia dessa é impactante, é como a queda do avião. Então não vai sair nunca. E acho interessante que surjam essas outras opções. Hoje tem o strip oral, não sei se você já ouviu falar, é tipo uma fita que você coloca sobre a língua, gestinona já tem também, que você absorve sublingual, como um comprimido sublingual. Então, acho que, como nós temos perfis de usuários muito variados, é bom ter opções muito variadas de absorção de hormônios, sim. Acho bem interessante. Muita coisa deve vir nos próximos 2, 3 anos, porque nós estamos evoluindo demais nesse ramo da endocrinologia, né, da hormonioterapia. Isso é bom para nós, é bom para os nossos pacientes, né? É um desafio para nós aqui que viemos de um tempo mais antigo em relação aos que estão hoje saindo da faculdade, não é? Mas uma coisa é certa, viu, Ayrton? Nós da geração Elcimar Coutinho tivemos o privilégio de conhecê-lo, eu pelo menos lado a lado na intimidade, e isso eu vou levar para o resto de minha vida. Porque mais adiante vão ouvir falar dele, vão ler os livros dele, mas conviver com ele é muito diferente. Eu tive esse privilégio, vocês que assistiram ele em congressos e palestras também. Então, eu acho que ele, para mim, foi um grande ensinamento, e eu acho que quanto mais opções nós tivermos de via de administração vai ser bom, quanto mais concorrentes nós tivermos vai ser bom também. Essa é uma briga saudável, não é? Uma concorrência boa. E eu me sinto afortunado por ter sido um dos sortudos que teve aula com o Dr. Elcimar no curso do ano passado, né? Exatamente. Ele apareceu lá depois de ter ficado um tempinho de molho, porque tinha tido um traumatismo craniano. Exatamente. E aí ele apareceu e deu uma aula magistral para a gente, contou um pouco da história dele. Acho até interessante falar que o Dr. Elcimar Coutinho, antes de se tornar médico, se formou em farmácia, né? E farmácia bioquímica. E esse foi o sucesso dele. Senão ele não Sim, porque por isso que ele se meteu nessa história de fazer remédio, né? Exatamente, exatamente. Não foi um aventureiro. Ele tinha a formação do pai dele de farmacologista, né? Que era professor de farmácia. Eu conheci o Dr. Elcimar, que morreu com quase 100 anos. E o Dr. Elcimar chegou a ser representante de laboratório. Sabia disso? Representante de laboratório. Para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Olha só. Então, pois é. Ele foi um cara lutador, ele não nasceu rico, não. O que ele ganhou de riqueza, principalmente profissional, veio com o esforço dele. O dinheiro foi uma consequência. Ele sempre disse, trabalhe, o dinheiro vai entrar em algum momento em sua vida de uma forma natural. Entendeu? Então, eu aprendi isso. Muito bom. Muito bom. Olha, doutor Luiz Carlos, muito obrigado. É uma honra ter o senhor na live, poder entrevistá-lo. Estou muito ansioso para encontrá-lo pessoalmente em maio, lá no Enati. Vamos, eu estou lá. Que eu estou contando os dedos,
contagem regressiva para ir lá trocar ideias com os colegas e Com os colegas, me aperfeiçoar exatamente. ainda mais. Que bom. Lhe espero lá, Ayrton, viu? Muito obrigado pela oportunidade também e a todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até, boa noite. Um abraço.